As forças de defesa de Israel começaram nesta semana a que pode ser a última incursão em uma fase operacional de ocupação da faixa de Gaza, que é considerada por Israel fundamental para desarmar o Hamas e também resgatar os reféns que estão sob poder dos sequestradores desde outubro de 2023. O major Rafael Rosenstein, que é o porta-voz das Forças Armadas de Israel para a América Latina, para o Brasil, na verdade, nos concede uma entrevista para explicar exatamente qual é a situação e se essa guerra entre Israel e o Hamas está próxima do fim. Major, muito obrigada por nos atender, muito obrigada por essa entrevista. Aqui no Brasil, a gente queria entender melhor qual é a fase desse conflito e qual que é a perspectiva de término. Olha, nós estamos atuando nesse momento para alcançar os objetivos da guerra, para trazer de volta todos os nossos reféns, que continuam ainda nas mãos do Hamas. Tem 48 reféns que estão nos túneis subterrâneos quase sem oxigênio, com pouco alimento, quase sem água. E nós estamos atuando para trazer nossos reféns de volta para casa e também para desmantelar a capacidade militar do Hamas na faixa de Gaza, para garantir que o Hamas não vai cometer um próximo 7 de outubro, que esse é o desejo do Hamas. Então, nesse momento, nós estamos atuando na cidade de Gaza, que é a maior cidade da faixa de Gaza, é o último reduto, o principal e último reduto do Hamas na faixa de Gaza, e não é à toa que o principal reduto do Hamas é ali naquela cidade, porque lá estão... metade da população da faixa de Gaza está ali. São aqueles civis que são utilizados como escudos humanos para os terroristas do Hamas, as escolas que são utilizadas como centro de comando, os hospitais onde eles escondem seus armamentos e as casas ali dos civis de onde os terroristas lançam seus foguetes. Mas nós estamos atuando nesse momento para evacuar os civis da cidade de Gaza, porque ali, nesse momento, é uma zona de combate, uma zona de batalha muito perigosa para os civis, mas nós atuamos para tirar os civis das zonas de combate, enquanto o Hamas faz tudo o que pode para trazer de volta ou para não permitir que os civis saiam das zonas de combate para continuar sendo escudos humanos para os terroristas. Nós acreditamos que nessa incursão nós vamos conseguir alcançar o objetivo de desmantelar completamente a capacidade militar do Hamas. Agora, Major, toda vez que há um ataque ou que algo que parte de Israel atinge um hospital, por exemplo, em algumas ocasiões o Exército de Israel diz que foi acidental, mas também o Exército de Israel diz que o Hamas está nesses locais. Alguns desses ataques são tentativas de atingir com precisão as lideranças do Hamas, ou seja, nem todos são acidentes? Olha, todos os nossos alvos são alvos militares, diferente do Hamas, que tem como alvo nossos civis, como foi no 7 de outubro, como é em cada míssil que é lançado pelo Hamas na faixa de Gaza, visando instituições civis aqui em Israel. Todos os alvos das forças de defesa de Israel são alvos militares, são terroristas do Hamas, são infraestruturas do Hamas, são armamentos do Hamas, ou são locais utilizados pelo Hamas para cometer seus ataques na faixa de Gaza. Então, em guerras, como em toda guerra, civis pagam o preço da guerra. Isso é uma tragédia. Mas para o Hamas, isso é uma estratégia, porque o Hamas utiliza do sofrimento dos civis para causar uma pressão internacional sobre Israel e fazer com que essa guerra termine sem que os objetivos israelenses sejam alcançados. E é importante que todos entendam, enquanto o exército israelense faz tudo o que pode para guardar a vida dos civis, para tirar os civis das zonas de combate, o Hamas faz tudo o possível para sacrificar os civis na faixa de Gaza. Nós já fizemos mais de 150 mil ligações para os civis evacuarem as zonas de combate. Já lançamos mais de 9 milhões de panfletos. Fizemos zonas humanitárias, corredores humanitários, pausas humanitárias. Nós utilizamos armamentos cirúrgicos para atingir somente terroristas. Nós utilizamos informação de inteligência precisa para minimizar danos a civis. Mas, infelizmente, o sofrimento dos civis na faixa de Gaza é uma estratégia do Hamas. E essa guerra é muito complexa, porque ela é travada entre um Estado democrático de direito que respeita todas as normas internacionais e um grupo terrorista que não tem nenhum compromisso com as normas internacionais e que não tem nenhum compromisso com a verdade. E, por isso, pela primeira vez, o povo brasileiro tem um porta-voz do Exército de Israel que fala português para poder se comunicar diretamente com o povo brasileiro e poder desmantelar narrativas, poder ajudar a combater a desinformação que é tão grande no Brasil. Frequentemente, Major, o Estado de Israel recebe críticas e acusações de que estaria cometendo um genocídio na faixa de Gaza,
principalmente por causa da morte de civis. Como é que vocês rebatem esse argumento de quem acusa o Estado de Israel de ser genocida? É muito simples. Quem se baseia no Hamas, no Ministério da Saúde de Gaza, que é o Hamas, ou em autoridades de Gaza, que é o Hamas, é lógico que vai acusar Israel de estar cometendo genocídio. Quem se baseia nos fatos, nas verdades, no que realmente acontece na faixa de Gaza, vai entender que essa guerra é travada entre um Estado democrático de direito que quer se defender de um grupo terrorista que quer eliminar Israel do mapa. Na faixa de Gaza, segundo o Hamas, morreram 55 mil pessoas nessa guerra. O Hamas todos os dias publica a quantidade de mulheres, de jornalistas, de idosos, de crianças que morreram na guerra. O que o Hamas não publica? Quantidade de terroristas que foram eliminados. O Hamas também não publica a quantidade de pessoas que morreram por mortes naturais. Todas as pessoas que morrem na faixa de Gaza, segundo o Hamas, morrem por bombardeios israelenses. Nós sabemos que 25 mil das pessoas que morreram na faixa de Gaza são terroristas, são números oficiais das Forças de Defesa de Israel. Nós sabemos também, segundo a autoridade palestina, que pelo menos 10 mil pessoas morreram nesses últimos 2 anos por mortes naturais. Então, se nós subtrairmos dos 50 mil pessoas que, segundo o Hamas, morreram na faixa de Gaza, os 25 mil terroristas e as 10 mil pessoas que morreram por mortes naturais, nós chegamos no número de 20 mil civis para 25 mil terroristas. Qualquer civil que morre é uma tragédia, mas precisamos entender o significado desses números. São 25 mil terroristas para 20 mil civis, ou seja, para cada um terrorista que é eliminado na faixa de Gaza, menos de um civil morre na faixa de Gaza. Segundo números da ONU e da União Europeia, em guerras urbanas como essa travada na faixa de Gaza, a proporção, a relação entre mortes de militares e civis é de 1:9, ou seja, 90% das pessoas que morrem em guerras urbanas, como essa que é travada na faixa de Gaza, são civis. Então, na faixa de Gaza, teriam que ter morrido, segundo os números da ONU, 225 mil civis, porque se morreram 25 mil terroristas, 90% a mais teria que ser civis, teriam que ser 225 mil civis. Então a pergunta não é como morrem tantos civis na faixa de Gaza, e sim que mágica Israel faz para que morram tão poucos civis. Então um exército que faz tanta coisa, tantas ações para minimizar os danos a civis, como pode ser acusado de genocídio? O exército israelense devia receber um prêmio por tudo que faz, coisas sem precedentes no mundo para garantir a vida dos civis, como nossa central telefônica em árabe, para ligar, conversar e falar com civis na faixa de Gaza para serem evacuados das zonas de combate. Os panfletos que nós lançamos, nós já fizemos mais de 100 ataques que foram abortados, ataques aéreos que foram abortados porque civis apareceram nas áreas que seriam atacadas pelo exército israelense, apareceram de uma forma inesperada e nós abortamos ataques. Quem comete genocídio não faz isso. Quem comete genocídio não liga para os civis. O meu avô foi vítima de genocídio. O meu avô foi sobrevivente do Holocausto. Então, meu avô sentiu na pele o que é genocídio. Ele sempre dizia que o maior desafio do povo judeu no Holocausto é que não tinha um exército para defender o povo judeu. E hoje nós temos um exército para garantir que grupos terroristas como o Hamas nunca mais possam colocar em prática seu desejo de exterminar o povo judeu. Então não há genocídio, é a posição do exército de Israel. Não há genocídio, os fatos são muito claros. O que o exército israelense faz é tudo para minimizar os danos a civis. Quem cometeu o genocídio nessa guerra foi o Hamas, que invadiu o território israelense, assassinou mais de 1.000 pessoas somente pelo fato de serem judeus, pelo fato de serem israelenses, deixou mais de 5.000 pessoas feridas e sequestrou 251 pessoas para a faixa de Gaza. Isso sim é genocídio. Quem invadiu o território israelense, mais de 20 comunidades, queimou bebês, estuprou mulheres, sequestrou civis, e a cada 1.000 pessoas aqui em Israel, uma foi diretamente afetada pelos terroristas do Hamas. A cada 1.000 pessoas, uma foi sequestrada, ou foi assassinada, ou ficou ferida pelos ataques do Hamas. Se um ataque como esse ocorresse no Brasil, isso atingiria 160.000 pessoas. Eu sou nascido no Rio de Janeiro, eu conheço o Maracanã. Tenta imaginar o Maracanã lotado, 100% de lotação.
80% são fuzilados, mas não morrem, ficam feridos. 17% são assassinados e 3% são sequestrados. Agora multiplica isso por 2. Isso foi o que aconteceu aqui em Israel no 7 de outubro. Isso sim é genocídio, mas infelizmente a hipocrisia mundial acusa Israel, que está se defendendo de um genocídio, de estar cometendo genocídio. Mas a história vai provar para todos que o que nós estamos fazendo não é somente para o bem de Israel, mas para o bem da humanidade. Major, quando eu estava aí em Israel, fui acompanhar, inclusive, fazer a cobertura dos conflitos, tem mais ou menos 3 ou 4 semanas, havia uma proposta dos mediadores Catar e Egito para que houvesse um cessar-fogo de 60 dias em troca da devolução de 10 reféns. Pelas contas que nós tínhamos no momento, dos 50 ou 48 reféns que estão sob o poder do Hamas, 20 estariam vivos. Queria saber se esse é o número mesmo, se depois dessa proposta que foi endossada pelo Egito e pelo Catar, houve uma outra proposta e qual que é o pé dessa situação nesse momento? Há um acordo, não há? Olha, realmente, 48 reféns ainda estão nas mãos dos terroristas do Hamas na faixa de Gaza, 20 estão vivos e realmente, como você disse, Edilene, o Estado de Israel aceitou a proposta de cessar-fogo que garantiria que pelo menos metade dos reféns voltariam para suas casas e teriam um cessar-fogo. Mas o Hamas não aceitou a proposta de cessar-fogo. O Hamas já provou para o mundo todo que ainda tem uma esperança que as pressões internacionais contra Israel vão fazer com que Israel ceda nas negociações sem que o Hamas precise pagar nenhum preço por isso. Então é muito importante que a liderança no mundo todo entenda que pressionar Israel, em vez de pressionar o grande responsável por esse conflito, quem começou esse conflito, invadiu o território de Israel, que é o Hamas, isso não somente não vai aproximar o fim da guerra, como isso vai distanciar muito o fim da guerra, porque isso faz com que o Hamas tenha esperança que Israel vai ceder nas negociações, sem pagar nenhum preço por isso, mas Israel está determinado a ir até o final dos nossos objetivos, porque nenhum país soberano aceitaria uma situação na qual um grupo terrorista que quer eliminar o seu país continue planejando um próximo ataque para destruir o seu país em suas fronteiras. Nenhum país soberano aceitaria isso. É exatamente o que nós estamos fazendo nesse momento. A proposta do Hamas era um cessar-fogo de 60 dias em troca de 10 dos 20 reféns vivos. É isso? E a contraproposta que aceitaria Israel era devolver todos os reféns e desarmar o Hamas? As nossas exigências são muito claras. Essa guerra vai terminar quando todos os reféns voltarem para suas casas e o Hamas deixar suas armas e não governar mais a faixa de Gaza. O Hamas não está disposto a deixar suas armas. Então, infelizmente, o governo, as lideranças não conseguiram chegar a um acordo. Mas essa guerra, como eu disse, vai terminar quando o Hamas não governar mais a faixa de Gaza e não tiver mais a capacidade militar de cometer um próximo 7 de outubro e todos os nossos reféns voltarem para suas casas. É muito simples. Esses reféns, eles não são militares. Eles foram tirados de suas camas. Eles foram tirados de uma festa que estavam festejando no sul de Israel um feriado judaico, Edilene. Como você disse, você teve aqui em Israel há pouco tempo atrás. Você teve onde estava ocorrendo aquela festa, são pessoas que estavam festejando uma festa. Eu acredito que você teve também em um dos kibbutzim, que foi atacado pelo Hamas. E você viu as atrocidades que foram cometidas pelo Hamas. Eu tenho certeza que todos que criticam Israel, se um dia tiver a oportunidade de vir até Israel e conhecer as atrocidades que foram feitas por terroristas do Hamas, vão entender o motivo pelo qual um grupo terrorista tão cruel como esse não pode continuar em nossas fronteiras planejando o próximo 7 de outubro, como dizem claramente as lideranças do Hamas, que esse é o desejo deles. Pelo avanço da operação que está em curso nesse momento, ou dessa fase da operação, pode ser que haja uma tomada operacional da faixa de Gaza nos próximos dias e a guerra termine, ou não necessariamente? A guerra termina em breve, nesse mês, nos próximos dias? Olha, a guerra pode terminar hoje. Basta o Hamas devolver os reféns
e largar suas armas. Enquanto o Hamas não faz isso, nós vamos continuar pressionando o Hamas militarmente para criar as circunstâncias necessárias para que os reféns voltem para as suas casas, ou através de um acordo, ou através de uma pressão operacional. Major, a Assembleia Geral da ONU começa na próxima semana e uma das discussões que avança é em relação à criação, oficialização da criação de um Estado palestino. Na avaliação do senhor, isso resolve o problema? E se essa não for uma resposta que seja da esfera, da seara do senhor, que é militar, esse assunto, o debate dele, ele tensiona militarmente a região aí? Pode gerar um novo ataque, um novo conflito? Veja, Edilene, é uma questão que tem um viés político muito forte. Logicamente, eu não posso responder essa questão, mas eu vou te dizer o seguinte. Em 2005, Israel deixou a faixa de Gaza. Nós entregamos a faixa de Gaza para a autoridade palestina. E o que recebemos nesses 18 anos que o Hamas tomou o controle da faixa de Gaza? Nós entregamos a faixa de Gaza e o que recebemos? Recebemos 30 mil foguetes, 500 quilômetros de túneis subterrâneos, o ataque do 7 de outubro com mais de 1.000 pessoas assassinadas, 251 reféns, mulheres estupradas, bebês queimados, 20 comunidades invadidas. Agora talvez você consiga responder a sua pergunta. Então, na sua avaliação, a criação de um Estado palestino não resolve o problema. E se o Hamas tiver a gestão desse Estado palestino, aí que a situação piora, é isso? Olha, eu não posso responder a pergunta sobre a criação de Estado palestino. O que eu sim posso mostrar para todos que estão nos ouvindo é o que aconteceu na faixa de Gaza quando nós entregamos o território para a autoridade palestina. Em vez de criar um Estado, criou o maior foco de terror do mundo. Será que nós queremos outro foco de terror aqui na região? Major Rafael Rosenstein, que é o porta-voz das Forças de Defesa de Israel para o Brasil, muito obrigada por essa entrevista, pela disponibilidade de falar com a gente, Major. Foi um prazer enorme, Edilene. Muito obrigado pela oportunidade. Todos os brasileiros que estão me ouvindo, como eu disse, pela primeira vez ter a oportunidade de escutar um porta-voz que traz as informações oficiais das Forças de Defesa de Israel em português. As minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, estão à disposição de todos os brasileiros em português para receberem as informações oficiais das Forças de Defesa de Israel. Muito obrigada. Seja sempre bem-vindo, Major. Um abraço. Obrigado.